A principal motivação para eu construir o curso, para eu elaborar, foi que assim, primeiro que eu já estudava muito treinamento muscular respiratório por motivos pessoais, porque eu gostava, eu fiz fisiologia do exercício, estudei fisiologia do exercício e trabalhava com paciente grave, crítico, de UTI. Então eu sempre gostei ali de pegar o paciente, reabilitar, pensar em todas as questões ali da reabilitação e tirar o cara da ventilação mecânica, que é o cara mais grave. Só que aí, depois que ele saía da ventilação mecânica, saía lá da condição mais grave, ele ia para o quarto, ia para casa depois, e esse cara continuava descondicionado. E eu via que muitos colegas faziam uma reabilitação de um jeito um pouco separada. Ou fazia mais a parte respiratória, ou fazia mais a parte motora. Poucas pessoas pensavam em juntar, trabalhar a parte respiratória e motora ao mesmo tempo. Então eu comecei a atender uma paciente em específico em 2015 e que essa paciente tinha esse mesmo problema. E aí um médico me chamou, um médico amigo meu, me ajuda a reabilitar essa paciente. E eu comecei. Eu falei, eu acho que eu vou colocar treinamento muscular respiratório para ela. Quando eu comecei a atender ela, eu via que só treinar a parte respiratória, o músculo respiratório não ia ser suficiente. Eu precisava pensar em muito mais que isso. Então eu fui para fora, fui fazer um curso em um congresso fora, e eu assisti uma aula de uma fisiologista que eu sou muito fã, e nessa aula eu saí de lá com um insight, que eu falei, cara, eu acho que a gente treina o paciente de modo muito isolado aqui no Brasil. Então eu falei, vou começar a estudar mais sobre isso. Então eu fui estudar sobre core, né, que é a região de centro de força do nosso corpo, que ajuda a estabilizar e tudo. E comecei a ver muita relação do core com o diafragma, com a respiração, com outros músculos que a gente não dá muita importância ali para ajudar o diafragma a respirar. E aí eu fui me capacitar em treinamento funcional para entender mais de core, entender de como fazer exercícios mais integrados. E aí eu comecei a pensar, cara, ó, eu entendo de treinamento muscular respiratório, só que mais isolado. Fui estudar e vi que eu preciso ligar o músculo respiratório a outros músculos para poder ele ter mais eficiência. E eu entendo de doença. Eu trabalho há 10 anos dentro de uma UTI. Eu falei, nossa, por que eu não junto tudo isso e começo a... E aí eu comecei a estudar todas as formas de combinar todas essas reabilitações, juntar treinamento muscular respiratório ao mesmo tempo com treinamento periférico. E eu comecei a aplicar nos meus próprios pacientes. E aí eu comecei a ver resultado mais rápido, resultado mais um. Aí um paciente melhorando, indicando outro, e o médico do paciente olhava e falava: o que está acontecendo? Está melhorando assim, assim, assado. Vou te mandar um outro paciente com esse perfil. E eu comecei a fazer muito isso. E eu comecei a ter muita procura em relação a isso. E aí veio a pandemia, e o que aconteceu? O primeiro problema que a gente teve, assim, né, trabalhando na linha de frente, era: eu preciso começar a aprender salvar a vida do paciente. Aprender a ventilar, manter ele estável. Só que depois, qual que foi o segundo problema? A gente precisava aprender a retirar esse paciente da ventilação mecânica, porque ele ficava muito fraco e era difícil. A maioria ia para traqueostomia. Então, a gente começou a ver, eu vou precisar pensar novamente nessa forma de treinar os pacientes. E aí começou a aparecer uma coisa que me incomodou muito. Eu vi muitas pessoas, muitos profissionais e pessoas que não eram profissionais ensinando. Se você colocar no YouTube, você vai ver. Se você colocar em qualquer plataforma de busca, você vai ver como fortalecer o pulmão. Você vai ver o tanto de gente. E o pessoal ensinando fazer exercício com a bexiga para fortalecer o pulmão, fazendo o exercício que a gente chama de selo d'água, soprar o canudinho na garrafinha de água. Não estou falando que não é para fazer isso, mas quando a gente fala de fortalecer, condicionar o pulmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu falei, cara, olha um monte de gente que está fazendo isso, falando que fortalece o pulmão desse jeito. E eu conheço, estudei especificamente isso, fui buscar conhecimento, desenvolvi um monte de coisa em relação a isso, artigo, livro, e não estou fazendo nada, não estou falando nada. Eu falei, não, o bichinho começou a me incomodar
E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu falei, eu vou começar a falar um pouco mais desse método e ensinar, orientar um pouco mais as pessoas em relação a isso. Treinamento muscular respiratório não é limitado, não é uma coisa que só pode fazer daquele jeito. E aí eu falei, vou começar a falar mais sobre isso. E eu comecei a falar ali, falar aqui, e eu comecei a ver o interesse das pessoas em relação a isso. E aí eu falei, por que não lançar um curso e ensinar as pessoas a fazer diferente do que a maioria faz e principalmente fazer diferença para o paciente? Porque quando eu ensino um aluno sobre o meu método, eu quero que ele tenha o raciocínio de olhar para um paciente, conseguir identificar onde estão os problemas desse paciente e saber como que ele vai colocar o treinamento muscular respiratório junto com a terapia motora de modo inteligente e adaptado para aquele paciente, que é uma coisa totalmente personalizada. E é isso que todo mundo fala. Não, porque minha terapia tem que ser personalizada, o tratamento é individual. Aí você vai ver, a galera tá fazendo 3 de 10, a galera para todo mundo, a galera tá usando a mesma técnica para todo mundo, o mesmo equipamento para todo mundo, a mesma carga para todo mundo. E aí eu pergunto, onde é que está a individualidade nisso? E eu falei, não é possível, eu vou precisar falar mais, eu vou precisar ensinar. Só que ensinar hoje não é uma coisa tão simples. A gente veio para o digital e a gente percebe que as pessoas têm um pouco de receio, é online, aquele monte de live, ensino online. Eu tenho dificuldade em aprender online também. Só que quando não tem um método, é por isso que eu tenho dificuldade. Eu falei, eu sou especialista e sou mestre em educação. Estudei estilos de aprendizagem, estudei como ensinar as pessoas, independente de ser online ou presencial. Falei, Jefferson, vamos lá, vamos criar um método, mesmo no online, para fazer o aluno sair daquele, vou ficar aqui assistindo 1h20 de videoaula, cansativo, maçante. Falei, não é isso, não foi para isso que eu estudei. Então eu juntei meu conhecimento de treinamento muscular respiratório, meu conhecimento de core, treinamento funcional, meu conhecimento de fisioterapeuta, que trabalhou 10 anos em terapia intensiva, e agora o meu conhecimento também de mestre em educação. Então, eu consegui juntar tudo isso e formar o produto que, quando eu olho, eu falo, caraca, como que eu fiz isso? Rápido. E principalmente, quando eu começo a ver os feedbacks que os alunos vão me dando, eu fico, nossa, mano, é isso. Graças a Deus, acertei. Acertei e eu ainda quero acertar mais, porque a proposta desse curso é que, à medida que os alunos estão entrando e vão me dando feedback, eu vou ajustando ele o tempo inteiro. Então, é um curso que ele vai se moldando e vai crescendo. À medida que as pessoas vão me dando feedback e eu vou analisando como elas estão consumindo e principalmente aplicando esse conteúdo ali no dia a dia dela, me faz pensar assim, talvez isso possa ficar mais fácil de tal jeito, talvez isso possa ser mais útil de outro jeito, e eu vou mudando o tempo inteiro. Então, quando as pessoas me perguntam assim, Jefferson, por que você fez esse curso? Por que você saiu da carreira que você estava para poder se dedicar a isso? Porque eu falo para as pessoas que assim, todo mundo tem um chamado, todo mundo tem um propósito. O meu propósito sempre foi salvar vidas, reabilitar vidas. Meu propósito continua sendo esse, só que hoje, por meio do meu aluno, pela mão do meu aluno. Eu ainda quero que tudo que eu sei, tudo que eu aprendi e eu vou aprender, transborde para a mão do meu aluno. E o meu aluno vai pingar no meu paciente. Então a minha mão estará no meu paciente. Por isso que eu montei o método TRC.